Estou fazendo meu planejamento aqui. Nas escolas de tempo integral, a modalidade de ensino médio, elas têm o curso de qualificação profissional. O que isso quer dizer? É um curso técnico? Não. Ao final desse ensino médio, os alunos eles têm certificado de qualificação. Só que o que acontece na prática? Gente, eu sou formada na administração e eu fui para a escola. Tenho algumas horas de embaixadora, exatamente que é como se fosse uma coordenação da área técnica. Exatamente para contribuir com a integração dessas disciplinas na forma curricular. Só que, sinceramente, eu não sei quem faz. Que eles não têm nem noção da ordem dos conteúdos. Olhem só para vocês verem. Eu vou dar um spoiler aqui e vou mostrar. Por exemplo, eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Passa um pouquinho. Aqui eu tô separando por disciplinar. Só que, por exemplo, aqui tem ó, gestão de transportes, armazenamento e movimentação de materiais, noções de sistemas. Como que eu vou ter noções de sistemas lá no terceiro ano, se aqui eu tenho ferramentas e aqui eu tenho qualidade de sistemas? Será que eles não pensam em deixar os nomes sintetizados e organizados? Aí eu entro aqui em armazenamento, eu tenho um componente, um objetivo para trabalhar um ano inteiro com um aluno de terceiro ano. Realmente, eu não sei, e isso é a minha visão da parte técnica. Por quê? Porque eu monto o meu material. Eu sou a professora que ministra as aulas, a professora que tem que estudar para atualizar o conteúdo, para adaptar o conteúdo de uma parte técnica, porque esse conteúdo é o mesmo que é trabalhado no ensino superior, que é utilizado como fonte de referência para uma pós-graduação, para um mestrado, para um aluno do ensino médio. O objetivo desses cursos de qualificações é para quê? Para que desperte o interesse dele vislumbrando para que ele venha trabalhar. Então, realmente, eu fico preocupada com o docente. Eu amo dar aula. Mas a gente se sente incompetente na ponta. Eu fico me sentindo muito incompetente, no sentido do que como o tempo que eu levo estudando, preparando a aula, adaptando a aula, porque eu tenho alunos especiais. Os alunos, as crianças especiais estão chegando no ensino médio. O estado não tem professor de AE, um professor de AE por escola que deveria ser obrigatório. Então, às vezes, eles contratam um professor de AE e esse professor fica pipocando em cada escola, o que é um absurdo. E diz assim, ai, Tena, para de reclamar, vitimismo. Não é vitimismo, é realidade. Ao mesmo tempo, onde muita gente diz assim, ai, não tem mais quem trabalhe, vai piorar. E vai piorar no sentido do quê? O governo monta estratégias dizendo que o aluno tem que ser protagonista. Protagonista de quê? Como botar o aluno no centro de tudo se ele está viciado em tecnologia, que ele não consegue nem prestar atenção numa sala de aula. Ele não fica. Tem alunos de 7, 8 anos que não sabem tirar um verbo de um texto. A gente se junta numa sala de professores e começa a conversar. E as gurias começam a contar as realidades. É absurdo, é ridículo. E aí a gente vê a classificação do Rio Grande do Sul, no indicador da educação do Brasil. Gente, eu não sei o que. Isso que o governador lançou o desafio para pagar para esses alunos fazerem a prova. Vocês imaginem se não tivesse pago. Então eu considero que meio que burlou as provas. Então, aonde a gente vai parar com a nossa educação? Aonde? Celular não pode, é proibido. Eles vão. A gente pede que guardem. Mas em alguns momentos a gente precisa do celular como apoio pedagógico para trabalhar com pesquisa, para ensinar GPT, para ensinar a fazer um Canva. Aí tu tem 3 períodos, ou tu dá 2 períodos, tu para um pouquinho o período antes, porque eles já estão cansados, e a gente vai fazer uma música, vai fazer algo divertido para integrar eles, para conquistar, para sair daquela rotina de só copiar de passar no quadro e copiar, o que ainda é tradicional e deve se voltar, ao meu ver, o tradicional da repetição na cabeça da criança e do adolescente precisa voltar, porque o cérebro tá ficando burro da falta do copiar e do colar, e do escrever, e do pintar, e do recortar, e do brincar, antigas, de pular corda, de se esconder, de correr, de andar de bicicleta, daquelas coisas raiz do qual eu, lá de 1900, em Guaraná com rolha, a gente brincava, de fazer atividades. A criança tem energia, e aí vai lá de um conteúdo de educação profissional e vim aqui para educação básica. O que isso tem a ver? Tudo. Porque começa lá no início. Começa lá no início. Se lá no início eu não instigar essa criança a ler, a pensar, e ele ficar com preguiça, como que ele vai ser um adolescente que quer ter um futuro, e que ele vai chegar na adolescência, e ele vai querer estudar de noite, trabalhar de dia, porque a única forma da gente crescer na vida é estudando. A educação profissional, aliado ao trabalho e à educação, é a forma de ensinar a teoria à prática. Não existe outra forma de desenvolver o ser humano senão estudo e trabalho. Por quê? A pessoa trabalhou o dia todo. Ele chegou na escola, chegou no curso técnico. Do primeiro semestre ao terceiro, é nítida a evolução. Raciocínio, comunicação, convivência. Não é só a parte pedagógica, é a socialização, é o grupo. Eu tenho dificuldade, mas a professora tem paciência, me ajuda. Eu, da primeira vez até a 10ª vez, eu não entendo nada. Aí lá pelas tantas começa a entender, lá pelas tantas, tô voando. É assim que funciona. Antigamente a gente fazia assim, como é que a gente aprendia a tabuada? Assim. E é assim que a gente vai precisar voltar ao passado um pouco. A gente vai precisar usar as tecnologias como apoio, mas o humano nunca vai substituir o digital. Isso é uma coisa que desde 2019, 18 que eu tô no digital, o digital ele serve uma ponte para conectar as pessoas, mas não vai substituir. Tá? Com os meus adolescentes, se eu não for assim, se eu não for brincalhona, eu não conquisto adolescente para estudar, gente. Mas aí, vamos para aquele outro lado, daquele profissional que trabalhou o dia todo, que se esforçou o dia todo, que estudou, que fez um técnico em administração, um técnico em contabilidade, que fez uma faculdade, seja online, seja presencial, tem que dar em valor, porque custou tempo, custou dinheiro. Claro que só o certificado não vai ser tudo. Não, só o certificado não vai ser tudo. Porque precisa ter atitude, precisa correr atrás. Às vezes eu fiquei lá 4 anos na faculdade, mas se teve alguém que fez o meu trabalho, que eu paguei pra alguém fazer, não vai adiantar nada. Né? Isso é o que vai diferenciar o adolescente, a criança, dos outros. E aí a criança que tem acesso à educação, os pais que plantam, que empreendem, que geram emprego, geram renda, óbvio que eles vão voar na frente. Porque eles estão estudando e estão vendo os pais trabalharem e eles têm acesso àquela mentalidade rural emprego se eu não estiver preparada. Eu sei mexer no celular, mas eu não sei ligar no computador. Um sistema de informática. Eu até uso no celular, mas ele não vai funcionar, tu precisa do computador. Eu vou dizer, eu domino o computador, domino a tecnologia, mas não é a mesma coisa mexer no celular nem no notebook, prefiro desktop. Ou tu vai falar em notebook, desktop, Chromebook, muitos não sabem nem diferenciar o que é isso. Se eu mostrar uma foto de tecnologia antiga que eu amo catar essas coisas antigas, então,
essa é a reflexão do que a gente está vivendo no mundo da educação, tecnologia, mundo do trabalho. Ponto 1. A gente tem que rever. Adolescente não pode ser o centro de tudo. Eles precisam voltar a ter aquelas atividades que eles gostem, eles precisam ter propósito. Tem alguns alunos, professor, eu faço qualquer coisa, mas eu não quero copiar. Eu digo, não, tem dias que nós vamos copiar, mas tem dias que nós vamos fazer outras coisas. Vamos organizar a biblioteca? Vamos trabalhar, vamos tirar pó, vamos pintar, vamos fazer. Eles fazem, eles amam. Mas qual é a disciplina? É português, matemática, eles vão precisar do vestibular. Então não dá pra fazer. E eu fico pensando, será que eu sou tão louca assim? Será que eu tô tão errada de pensar dessa forma? A gente não estudar, a gente não vai a lugar nenhum. E estudar é a única forma da gente ser alguém na vida. Se alguém na vida não quer ter dinheiro, se alguém na vida é abrir a mente pra cultura, conhecimento, pessoas, isso leva a gente a lugares que a gente nunca imaginou e cria oportunidades pra gente chegar onde um dia a gente nunca jamais imaginou chegar se a gente não tiver estudo. Pode ser que eu não vá a lugar nenhum, mas eu tenho preparo pra chegar. Só vai depender de mim, de mais ninguém. Um super beijo, fica aí a reflexão pra vocês, meus amigos das redes sociais. E o que também a cultura, nunca julgue o livro pela capa.